Fala galera do Conecte Ser, tudo bem? Sejam bem-vindos. Eu sou Edson Mackenzie, sou empreendedor e hoje eu estou aqui para conversar com vocês um pouco sobre um pouco do que eu venho aprendendo nos últimos tempos nesse evento tão bacana que é o Conecte Ser, tá? É muito bacana estar falando para vocês aqui hoje, principalmente porque eu ainda me considero muito jovem, né? Um jovem ainda de coração e é sempre bacana estar conversando e mandando dicas para vocês, né? Bom, hoje eu estou aqui num cenário um tanto quanto diferente, estou numa sala VIP de aeroporto, estou em deslocamento aqui, indo para mais uma atividade no Brasil e já convido você de antemão para me seguir nas redes sociais para vocês acompanharem um pouco mais do meu trabalho. Bom, pedindo para conversar um pouco com vocês sobre um tema que possa ajudar vocês no desenvolvimento, até principalmente para torná-los um pouco de protagonistas nesse processo de desenvolvimento profissional de vocês, né? É engraçado que compartilhar conhecimento é uma das atividades mais difíceis, né? E principalmente quando você precisa focar em um tema específico para você poder passar, né, o teu conhecimento. Justamente é nesse ponto que eu quero tocar hoje, né? Sobre passar conhecimento. Quando a gente fala sobre isso, a gente geralmente muitas vezes está atrelado ao nosso pensamento que o conhecimento está atrelado ou aos livros ou, por exemplo, a uma figura de poder, no caso, o professor, né? Claro, o professor é uma entidade incrível, super transformadora e mexe muito com todo o nosso histórico de desenvolvimento, mas a gente precisa falar de um outro tipo de conhecimento, né? Ou de uma forma de aprendizagem que ela é diferente das formas tradicionais, né? Isso começa diretamente em você, né? Eu costumo dizer que uma das melhores formas de você aprender novas coisas é você falando sobre isso, buscando a indignação dentro da gente, né? Que indignação é essa? Quando você consegue, por exemplo, não se conformar com algo que estão te contando, te explicando, te entregando, a gente tem dois caminhos, né? Um deles é você se conformar, entender e aceitar que aquilo é daquela forma, e outro ficar indignado. E aí você tentar agir de alguma forma em cima dessa sua indignação. A forma que eu faço é contestando, mas não simplesmente contestar por contestar ou discutir, e sim contestando para encontrar uma forma diferente de você entender e buscar aquele tipo de informação. Existe um grande pensador indiano, Ash Maurya, naturalizado no americano, que ele fala que qualquer negócio que sobreviver a 5 porquês, ele é um bom negócio que tem um grande potencial de crescer. E aí esse é um grande questionamento. Você começa fazendo 5 vezes a pergunta por quê. Por que isso acontece dessa forma? Por que a gente está nesse momento? Por que as pessoas usariam isso? E por que as pessoas estão interessadas nesse modelo? Então, faça 5 vezes a pergunta por quê antes de você tomar alguma decisão, né? Falando ainda sobre grandes pensadores e conhecimentos, né, eu já conecto com um outro pensador chamado Otto Scharmer, que é um professor americano que desenvolveu e compartilhou muito uma teoria chamada Teoria U, né? A gente muitas vezes fala que o conhecimento, ou então as ações e as reações, elas precisam ser tomadas meio que de imediato. Quando alguém impacta em você diretamente, chega para você e fala algo e você tem que automaticamente executar, ou então tomar uma decisão à frente daquilo. E o Otto Scharmer, ele fala que não é bem assim, né? A gente precisa se aprofundar em cima de um tema. Então, quando você entrar em uma situação, ou até mesmo uma situação difícil, seja ela profissional, ou seja ela pessoal, antes de você simplesmente pensar em ação, reação, você para, observa e tenta se aprofundar naquela temática que está te incomodando naquele momento. Quando você começa a se aprofundar nessa temática, você começa a se aprofundar e entender, encontrar qual é a essência daquilo. E é nesse movimento que a gente começa a dizer, por que isso está acontecendo? Por que existem coisas assim? Por que a gente não tem um caminho diferente? Então, quando você passa por 5 vezes a palavra porquê, você vai atingir o ponto mais profundo desse movimento, né? E esse ponto bem profundo é onde você consegue chegar no fundo dessa letra U. E quando você está no fundo dessa letra U, você consegue chegar num ponto que é de consciência sobre aquele problema. Então, em vez de você, de novo, né, voltando ao início, antes de você encontrar uma temática e simplesmente reagir sobre ela,
você aprofunda, você internaliza, você busca entender a essência daquilo, e quando você chegar no fundo da letra U, acontece um movimento mágico, que é de uma profunda consciência, e você começa a prototipar alternativas para você sair daquela temática. E quando você começa a tomar novas soluções ou novas ideias de soluções para você sair daquela temática para encontrar aquilo, você começa a fazer experimentações. Não necessariamente a primeira decisão que você vai tomar é a decisão correta, mas mesmo que você não tome a decisão correta, ela vai te trazer algo muito bacana, que é o aprendizado. E aí, ainda explicando a teoria U, mas trazendo um outro conceito, que é o conceito do Design Thinking, que é quando a gente fala sobre construir, mensurar e aprender. Quando você constrói algo e você mede a sua construção em cima daquilo, você passa a entender um outro ponto que é super bacana, que é o ponto do aprendizado. Então você aprende com aquilo ali e você começa a tomar novas decisões. Então você acaba errando, mas você errando mais rápido e errando melhor, ou errando menos pior. E aí você começa a sair e submergir novamente nessa teoria U. Então você começa se questionando, quando você chega no fundo dessa letra U, você toma consciência, você começa a tomar novas decisões, até que você chega no ponto principal, que é a tomada de decisão que você espera, tá certo? Então essa é um pouco da teoria do Otto Scharmer, trazendo também um pouco do conhecimento do Design Thinking. Para fechar aqui o vídeo, eu quero falar para vocês sobre a minha especialidade, uma das coisas que eu mais gosto de falar e fazer, que é sobre mentoria, que também é um outro caminho de você adquirir conhecimento, né? Claro que mentoria não é algo que é novo, né? Não é algo tão inovador assim. A gente tem aí historicamente, né, a gente sempre teve a figura de um mestre, ou alguém que a gente acaba buscando conhecimento, mas a parte bacana da mentoria é que a gente, quando olha para o mentor, a gente tem que questioná-lo, então buscá-lo, quais foram as decisões que ele tomou e quais foram as experiências que ele passou para chegar naquele ponto. E essa que é a parte legal, porque à medida que você, enquanto mentorado, está buscando o conhecimento do seu mentor, você também está ajudando ele a se questionar e a repensar as suas próprias decisões. Eu mesmo, por exemplo, tomei várias decisões que muitas vezes as minhas premissas e na minha cabeça elas estavam altamente corretas, só que hoje, quando a gente para pensar, a gente percebe que elas não são necessariamente corretas, ou então que o mundo simplesmente mudou e a gente está em outro momento. Por exemplo, eu sou altamente envergonhado, né? Assim, para eu estar fazendo isso aqui agora, ligar uma câmera numa sala pública e estar falando igual um louco para frente da câmera é uma dificuldade, é uma ação muito difícil para mim. Mas nos últimos tempos eu venho percebendo que o mundo mudou. A forma de você passar conhecimento é diferente. Hoje não dá mais para você simplesmente estar com as pessoas em todo o tempo, em todo momento, no face to face, no olho e passando para ela um pouco de conhecimento. É preciso, sim, fazer uso das novas tecnologias, fazer uso das diversas ferramentas que você tem para você poder passar um pouco de conhecimento. Então, por isso que eu estou nesse momento aqui, nessa sala, né? Ainda um pouco envergonhado, falando um pouco mais baixo, mas passando para você um pouco desse conhecimento. Então, à medida que a gente é questionado, enquanto mentor, a gente também aprende. E no caso, para você que está buscando mentoria, é muito bacana, porque quando você vai buscar mentoria com alguém, é muito melhor do que você pedir investimento. E quando você pede dinheiro, por exemplo, alguém, a probabilidade de você receber é muito alta, de você receber um não é muito alta. Mas quando você pede um conselho, assim, a grande maioria das pessoas elas sempre vão ter um conselho para você. E é isso que é legal, você buscar esse conselho, dentro desse aconselhamento, você tomar as suas próprias decisões. Para fechar, eu quero falar que assim, nunca acredite em absolutamente nada, nem mesmo no que eu estou dizendo para vocês. Porque, voltando lá para o início, indignação. Fiquem indignados cada vez mais. Nunca acreditem, nunca entendam. E assim, é muito louco essa coisa que a gente começa a se indignar com tudo que a gente está falando e aprendendo, porque isso faz com que a gente seja questionadores, pessoas diferentes. Infelizmente, nas últimas décadas, as universidades elas não vêm criando empreendedores, elas vêm criando funcionários, né? Ou, como eu gosto de dizer, pessoas que simplesmente funcionem.
Se você, é maravilhoso você ser funcionário, e a gente precisa de funcionários e pessoas que funcionem, isso é evidente. Mas é muito melhor quando você encontra parceiros e intraempreendedores, empreendedores internos, pessoas que tenham ownership, pessoas que tenham a sensação de dono e elas conseguem simplesmente olhar para aquele movimento e transformar o que está acontecendo de forma que elas consigam tomar conhecimento e transformar aquele negócio. Então, essa que é a minha dica final, tá? Então, olhar para diversas formas de teoria de conhecimento, olhar para toda a indignação, olhar para novas formas de aprendizagem e, principalmente, buscar mentoria. Porque quando você busca um mentor, é uma forma de você criar um atalho, criar um shortcut, quando você cria um caminho mais curto para encontrar as suas respostas. Por fim, de novo por fim, é que o mentor não necessariamente ele é a sua validação. Ele não necessariamente ele tem todas as respostas, mas ele tem algumas respostas sobre caminhos que você não deve seguir, tá certo? Bom, galera, obrigado pelo momento com vocês. Estou muito feliz de ter participado aqui do Conect C, passar para vocês um pouco desse conhecimento. Muito agradecido. Bom, fico à disposição para quem quiser conversar sempre, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus.